Olá, você que acompanha o portal oliberal.com. Estamos aqui discutindo mais um tema importante para você compreender a dinâmica política e econômica do país. A gente vai discutir hoje um ponto da reforma tributária que foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados e agora vai ser apreciada também no Senado Federal. Um dos pontos dessa PEC, né, que está tramitando lá no Congresso, fala sobre a possibilidade de tributação de produtos primários ou semi-elaborados, que a gente sabe que são um segmento importante da economia do estado do Pará. A gente quer entender um pouco desse efeito que isso poderia ter, até porque foi algo acrescentado já de última hora lá na apreciação do Congresso. Para entender um pouco disso, a gente vai conversar com a advogada tributarista, especialista em direito tributário, Aline Ferraz, que vai comentar para a gente um pouco do que seriam os efeitos desse artigo, que é o artigo 20. Aline, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que, primeiramente, você falasse para a gente o que estabelece, né, um trecho que está lá na Constituição Federal de 88, que é o artigo 91 da DCT, né, das Disposições Constitucionais Transitórias, que fala justamente sobre o repasse de recursos da União para os estados, né, e que poderia ser levar em conta essa exportação de produtos primários e semi-elaborados. O que a Constituição, nesse artigo 91, já definia antes da gente entrar no tema da reforma tributária, Aline? Primeiramente, quero então dar um bom dia a todos, né? E dizer em relação especialmente à reforma tributária, né? Então, nós temos ali a introdução do artigo 20, a PEC número 45, mas especialmente falando um pouquinho do contexto, né, em relação à introdução dessa temática, eu gostaria de falar do artigo 91, né, do ADCT. Então, no artigo 91, nós tivemos ali, na verdade, o que foi recebido, né, para os estados, ou seja, para os estados também, para os municípios, é que, em troca dessa isenção que foi concedida nas exportações, né, através ali que nós temos a Lei Complementar 87 de 96, em que houve a concessão da desoneração, né, por parte das exportações, nós tivemos através do artigo 91, então, que faz o artigo 91 ele faz a transição, né, para a Constituição Federal de 88, de que o governo federal, ou seja, a União, repassaria verbas para os estados em troca dessa desoneração que foi concedida. Então, na verdade, o que nós temos ali é que havia um percentual de que o repasse seria de 75% para os estados e 25% para os municípios em troca dessa isenção que foi concedida há 27 anos atrás. E esse artigo, ele, então, previa essa desoneração, na verdade, esse repasse em virtude da desoneração, que é a Lei Candir, não é isso, Aline? Que a gente bem conhece aqui no estado do Pará, estados mineradores, principalmente, têm muito conhecimento do que é a Lei Candir, não é isso? Exatamente. Então, o que acontece? Essa desoneração das exportações, né, ela é em troca dessa verba, ou seja, desses recursos em que os estados deixaram de arrecadar, então a União faria esse repasse, né, através da lei complementar, que deveria ter sido editada, né, porque é uma das previsões do artigo 91, é que seria regulamentado, ou seja, em termos de prazo, de recursos, então o artigo 91, ele faria, a lei complementar faria na verdade, esse desmembramento, né, de como ocorreria esse repasse. Ok. E, Aline, agora fica justamente essa dúvida, né? Teve essa pendência dessa lei complementar, não é isso? E agora vem a proposta da reforma tributária, né? Como é que fica essa discussão nesse contexto? O que o artigo 20 de fato prevê, né? De fato, abre-se uma brecha para que, por exemplo, os estados possam implementar algum tipo de tributação sobre as exportações de produtos primários ou semi-elaborados? Na verdade, o que nós temos hoje, né, é que em 2020 nós tivemos, então, um acordo, né, no âmbito da DO número 25, lá no STF, né, em que teve esse acordo entre o governo federal, os estados,
de que seriam transferidos, então em 18 anos, né, ao longo de 18 anos, teríamos uma transferência de 65 bilhões de reais por conta desse tema, tá? E agora falando, né, hoje do artigo 20, então, da PEC 45, é que nós teríamos uma criação de uma nova contribuição, então, em substituição aos fundos estaduais. E esses fundos já estão válidos, por exemplo, desde 2020? Na verdade, o que nós temos em relação a esses fundos estaduais, como no Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul, nós temos algumas leis que foram editadas, né? Inclusive, existem ações tramitando junto ao STF, pedindo pela inconstitucionalidade desses fundos. E diante desse debate, você acha que, de repente, com a PEC, se cria de fato esse ambiente? Há essa brecha na sua avaliação para essa criação desse tributo, já que ele estaria na própria Constituição, já, justamente para não haver esse questionamento nas cortes superiores? Na minha visão, se criaria uma constitucionalização, né, do que hoje nós, como tributaristas, alegamos ser inconstitucional. Então, haveria constitucionalização disso. Então, existe uma grande preocupação no ambiente tributário, né, em decorrência do artigo 20, ainda mais que foi de forma aglutinativa, ou seja, não teve um debate, não teve um estudo acerca do tema, do impacto disso. A gente sabe da importância para o estado do Pará, né, que é um grande exportador de minério de ferro, então, com certeza, vai impactar o setor. Tá certo. E, lógico, outros segmentos também, né? Agropecuária, né? Todo o setor do agronegócio também são classificados como produtos primários, não é isso? Exatamente. Tanto ali os produtos primários, né? No sentido do agroagricultura, então a gente está falando do extrativismo vegetal, animal, nós estamos falando ali de produtos semi-elaborados, né? Então a gente também está falando ali de produtos de criação de animais, a gente está falando de café, a gente está falando de peixes, carnes, enfim, a gente está falando de sementes, trigos, então a gente está falando de produtos, inclusive, né, muito da cesta básica. Inclusive uma grande commodity importante que é a soja, né? Exatamente. Ok. E aí, como é que você avalia isso, né? Pela sua formação, pela sua experiência nessa área tributária, né, Aline? Porque justamente a gente entende, né, que a reforma tributária veio aí com essa proposta de simplificar, de tornar o Estado menos oneroso, até para os próprios empreendedores, para os exportadores, para os negócios, né? Isso não, esse recurso que foi colocado ali de última hora não acaba indo contra o próprio princípio de uma reforma tributária? Como é que você avalia isso? Na verdade, o ambiente que nós temos avaliado é no sentido de que esse trecho, né, esse texto em que foi incluído de última hora, inclusive que já está sendo chamado, né, de jabuti, nós entendemos que realmente ele vai contra, né, ele vai contra a questão dos princípios tanto da simplificação, da uniformização, ele vai contra a questão da desoneração das exportações, né? Então a gente tem tido esse entendimento. Inclusive, uma das pautas, né, que se faz é uma questão mais didática mesmo, né, no sentido de nós termos esse ambiente de debate, inclusive para que a gente não haja nenhum tipo de retrocesso hoje dentro da nossa área fiscal, né? Ok, e só para a gente finalizar, Aline, lógico, a gente sabe que também os estados precisam desses recursos, né? De alguma forma já havia, por exemplo, esses repasses da União para os estados e municípios, mas aí se cria também um ambiente muito até de insegurança jurídica, né? Como é que seriam também as contas dos estados, dos municípios nesse cenário? Você vê que haveria alguma alternativa, ao invés de se criar um tributo a nível estadual? Teria alguma outra alternativa para garantir esses repasses, a estrutura do Estado? Como é que você avalia isso? Nós temos que avaliar um sistema macro, né, digamos assim, no sentido até mesmo de comércio internacional, a gente avalia na questão de desenvolvimento, qual foi a receita gerada, né, em relação a essas exportações, ou seja, a gente está falando de bilhões aí, a gente também está falando de tratados internacionais, dos quais o Brasil faz parte, signatário, então envolve uma série de visões, de ambientes, de jurisprudenciais, econômico, né, circunstanciais da matéria.
Tá certo. Ainda não há, então, também um modelo então definido de como é que poderia ser uma alternativa ao criar um novo tributo, né? Ao invés de criar um novo tributo, né? Exatamente, a gente estaria pensando de repente numa situação muito simplista, né? E na verdade a gente tem que olhar o todo, ter uma visão global, né? Isso é importante. Tá certo. Muito obrigado, Aline, pelos teus esclarecimentos, pela disponibilidade de esclarecer a gente um pouco sobre esse tema tão importante e em voga, né, agora nesse momento. A gente espera poder contar com a sua colaboração em outras oportunidades. Tá? Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço. Um abraço a todos. E dando continuidade a essa discussão sobre os impactos, né, de uma possível criação de um tributo sobre produtos primários e semi-elaborados para a economia do Pará, a gente vai conversar com o Guilherme Minsen, que é diretor da Federação da Agricultura do Estado do Pará, Agricultura e Pecuária do Estado do Pará. Ele vai falar um pouco dos efeitos que isso pode ter justamente para um setor tão importante para a economia do Estado do Pará e, na verdade, brasileira, né, Guilherme? Como é que você vê essa possibilidade aí de validação desse artigo 20 aí na reforma tributária, né, que pode justamente incidir sobre o agro e, na verdade, outros setores econômicos, né? Como é que você avalia isso, Guilherme? Perfeito. Primeiro, a gente tem que separar um pouco, porque a reforma tributária ela é fundamental. Todos nós almejamos por essa reforma tributária, que sabemos o quanto custa isso para o produtor. Nós estamos há mais de 2 anos, junto com toda uma equipe da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, em Brasília, nesses estudos e, principalmente, junto ao Congresso Brasileiro, municiando de vários dados que são necessários para viabilizar o que é a economia brasileira. É importante, nesse momento, nós não errarmos. É importante nós diminuirmos os números de impostos, hoje são mais de 5 macroimpostos, para 1 ou 2 impostos apenas, mas não errar a mão nesses impostos. Os produtos primários, quando são tributados, quem paga é a classe baixa, é a classe que precisa desses alimentos com menor preço. Então, isso não pode jamais chegar até eles. E também a nossa balança comercial. Então, nos preocupa muito a Federação da Agricultura do Estado do Pará, como vai ficar o final dessa redação. Ok, quando a população pode não entender o que são produtos primários, mas são justamente esses produtos que às vezes estão na base da alimentação e também são commodities que como você falou, são elementos importantes na nossa balança comercial, como a soja, por exemplo, né, Guilherme? Então tem um peso muito grande na vida da população e na dinâmica da economia do Pará, não é isso? É vital. Quando a gente fala de cesta básica, se fala no primeiro produto que nós gastamos o nosso salário, que nós gastamos o fruto do nosso trabalho, é a cesta básica. Mas quando nós sabemos que o país depende hoje do agronegócio, na sua balança comercial, e você está falando um desses produtos, a soja, que é o principal produto, mas aí vem o milho, e vem vários outros produtos da agricultura, do nosso agronegócio, eles são fundamentais em outras cadeias. Nós não podemos ter avicultura, não podemos ter suinocultura, se não tivermos uma produção de energia e de proteína via milho e via soja, principalmente, que possa viabilizar essa proteína nobre. Então, tudo está muito interligado. Nós temos uma preocupação muito grande, porque se nós aumentarmos essas taxas e nós não soubermos negociar uma reforma tributária como precisa ser feita, ela pode atingir também a todos esses trabalhadores, que migrariam rapidamente para a informalidade. E a informalidade não é bom para ninguém. Ok. E em alguns setores, né, por exemplo, a mineração, né, Guilherme, por exemplo, existia uma desoneração que foi fruto ali da Lei Candir e o Estado recebia esses repasses da União, né? Como é que é o cenário atual das exportações, por exemplo, da agricultura? Existe taxação diferenciada também? Algum tipo de desoneração? E qual você vê que seriam alternativas, né? Para o Estado também ter algum tipo de repasse, poder fazer alguns investimentos até em infraestrutura, né? Mas não pesar sobre o setor produtivo, sobre o agronegócio, sobre as indústrias. Como é que você avaliaria que seriam alternativas? Nós não podemos exportar impostos. Ninguém vai querer pagar impostos, ou seja, nós temos que exportar esse produto. E existe uma narrativa bastante errada, uma narrativa que diz que o agronegócio não paga imposto. Não, o agronegócio é o que mais paga imposto. Desde acordar, o produtor rural está pagando imposto. Ele tem, hoje, altas cargas tributárias, direta e indiretamente. Então, quando nós exportamos esses produtos e nós precisamos ser competitivos lá fora, nós temos hoje uma balança comercial baseada
quase em 26% apenas no agro, apenas no produto que sai do campo, nós precisamos ter muito cuidado na mudança desse sistema. A parte mineral é outra parte que foi negociada no passado para nós não exportarmos novamente impostos. Então, uma negociação que é dura para o estado do Pará, porque o Pará hoje é o maior exportador de minérios, mas também precisa desses recursos, porque onera muito, principalmente as prefeituras e onde estão instaladas essas explorações, onera bastante com o pessoal que vai lá beneficiar, vai trabalhar nessa região. Então, tudo é uma negociação muito cara. O CNA, junto com a Frente Nacional de Agricultura, tem costurado vários detalhes importantes e nós temos a certeza que a gente vai chegar a um bom termo. Precisamos de uma reforma tributária, o país é muito pesado, Brasília é muito pesada para quem trabalha, Brasília gasta muito e eles precisam ter contenções nessas despesas para que o produtor não tenha que levar esse país nas costas novamente. Ok, então, só para a gente finalizar, vamos dizer assim, o segmento do agro, o setor produtivo tem feito um esforço aí nesse sentido do diálogo lá com os senadores que vão avaliar agora a reforma, até algum tipo de movimentação nesse sentido, seja do âmbito da FAEPA, junto aos congressistas paraenses, ou da CNA, já junto já aos senadores, para tentar alinhar essas demandas do setor produtivo. Tem alguma coisa que você possa comentar para a gente? A palavra principal para a gente resumir tudo isso é não onerar o setor produtivo primário, porque o setor produtivo primário ele tem uma escala que é rápida, ele novamente coloca esses tributos em escala crescente e aí chega até o nosso comércio e encarece no prato do nosso produtor. Não podemos encarecer alimentos. Nós vivemos num país muito pobre, nós vivemos num país que tem o IDH baixo. Nós vivemos num país que nós temos que favorecer isso e diminuir, sim, impostos, e não pensar em aumentar. Agora, a reforma tributária, ela é uma exigência que nós temos já há muito tempo. A reforma tributária, ela onera justamente aos que trabalham e aos que produzem. Perfeito. Muito obrigado, Guilherme, pelos esclarecimentos, por apresentar um pouco da posição do setor produtivo, um setor importante para a economia do Pará. Obrigado pelos esclarecimentos. Agradeço também à advogada Aline Ferraz, que esclareceu um pouco dos pontos legais da própria lei para a gente. Muito obrigado e até a próxima a você que acompanha o portal oliberal.com.